qualquer mudança de sistema eleitoral no final da legislatura, quando os parlamentares todos estão pensando na sua sobrevivência. Mas essas mudanças que é humano ele mencionou. É humano pensar. As mudanças que o Fernando Ferro mencionou, que eu mencionei, acho que elas independem. Elas não passam por esse crivo da própria sobrevivência eleitoral dos parlamentares. A fidelidade partidária, a cláusula de barreira e as coligações, eu acho que isso está... Agora, a fidelidade partidária também, isoladamente do sistema eleitoral, é meio complicado. Há um entendimento do Tribunal, do Supremo Tribunal e do Tribunal Superior Eleitoral sobre fidelidade partidária, é discutível. Haverá na Constituição respaldo para esse tipo de interpretação feita pelo Supremo Tribunal Federal? Não, se for para ratificar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, acho que não há. Tem propostas de emenda constitucional e propostas de... É por isso que é preciso uma emenda constitucional. É por isso que precisa uma ação de emenda constitucional para tratar essa questão. Que já existe, né? Desdobramento, exato. Que já existe. É evidente que... Agora, aprovar a cláusula de barreira, que é emenda constitucional, para não ser depois derrubada pelo Supremo, o senhor sabe que é difícil, 308 deputados, a menos que o governo bancasse a aglutinação da maioria para isso. Eu acho que a cláusula... Mesmo assim, fim de mandato, o governo não tem tanta força. A gente sabe disso. Começa... Governo nenhum tem força sobre a algo que interfere na sobrevivência do... Eu acho que a cláusula de barreira, ela somente colocada, eu também tenho um certo temor. Que nós precisamos combinar a cláusula de barreira com a história dos partidos. É preciso que se leve em conta o histórico de sobrevivência desses partidos. Mas 1%, se o partido não tiver 1% de voto, então ele não merece mesmo sobreviver. É mínimo, né? Mas é porque tem gente que reage a isso. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma combinação desse aspecto matemático, numérico, com aspectos históricos, por isso deve ser levado em conta também. A fidelidade partidária, os partidos podem praticar a partir do seu estatuto. Nós, do Partido dos Trabalhadores, de certa maneira, temos um histórico de fidelidade partidária. Eu sou parlamentar do partido há 4 mandatos e já era filiado antes disso. Eu acho que os partidos têm que ter um certo critério, um processo interno de zelo com a legenda também, para que as pessoas, primeiro, para ser candidato no partido, o seu regimento ele cria alguns condicionantes para que as pessoas não entrem no partido como entram em qualquer lugar. Você entra aí pessoas de... Esse é um filtro, mas... Há que se ter esse filtro do próprio regimento do partido, das direções partidárias. Mas o partido não tem força para o mandato retornar ao partido quando não tem mais força, mas tem força exatamente para admitir ou não aquele filiado. Isso sim. Tem um critério, tem mais zelo com os seus filiados para poder qualificá-los e prepará-los para uma outra reforma também na qual ninguém acredita, porque a maioria da Câmara não acredita na reforma política. É o que eu sinto. E a maioria também não acredita em reforma tributária. Se conversar ali com aqueles deputados experientes que sempre trataram da reforma tributária, a visão deles é muito cética em relação às chances de votação da reforma tributária. O senhor sabe disso? Bom, eu não sei se posso me considerar experiente, mas desde o primeiro mandato, desde a primeira proposta de reforma tributária que veio para cá em 95, 96, que eu participo de comissões especiais, e se for avaliar o histórico, analisar o histórico dessa tramitação dos projetos de reforma tributária aqui na Câmara, eles quase que não mudaram muito. Os conflitos de interesse permanecem. Permanece o ponto da discórdia federativo. Exatamente, o ponto da discórdia. Os empresários. Quem vai abrir mão de receita? Porque alguém tem que abrir mão de receita, porque é um bolo só. Ninguém vai. Quem vai abrir mão? O governo federal, que teve a grande chance de fazer isso nos anos que precederam a... E numa crise dessa? Ele poderia ter induzido a uma reforma mais efetiva. Simplificar, reduzir tributos, enfim, fazer até uma reforma fiscal. Mas agora, acho que envolvido na crise, e não tem como dizer que não está envolvido... Não vai renunciar à receita, né? Não há como o governo renunciar à receita, vai ser
pontualmente. Os governadores da mesma forma e os prefeitos Endividados. A questão da justiça tributária que tem que ser debatida, não é só... todos falam, quer dizer, os empresários criam impostômetros por aí afora para medir, esses mesmos empresários cobram segurança, cobram educação, diz que o presidente da educação, as mesmas pessoas que têm um discurso contra o imposto, são aqueles que cobram do Estado exigências. É evidente, nós temos que ter uma mediação sobre isso. A sociedade tem que ser chamada a participar desse debate. Primeiro, é justa, é bem distribuído a cobrança de imposto nesse país? Quem é que paga mais imposto nesse país? Nós ouvimos de muitos segmentos empresariais reclamação contra tributos quando eles têm processo de elisão fiscal, de sonegação que praticam, de procedimentos com burocráticos e administrativos que os livra de uma parte dos tributos. No entanto, vemos aí uma farra de pessoas contra os tributos. Nós temos que fazer uma discussão, porque numa sociedade democrática se paga imposto. Vai ver quanto se paga imposto na Alemanha, na França, na Suécia. Agora, o que nós temos que saber é a qualidade de como evidentemente, administrado esse imposto, que eu acho que é uma discussão que nós temos que fazer, mas que é preciso uma reforma tributária, porque ela é justa. Agora, que a carga tributária torna-se um empecilho. A carga tributária, a atividade econômica, na hora de crise, não há dúvida. A carga tributária, ela é injusta, porque atinge principalmente os mais pobres desse país, são os mais pobres que pagam mais imposto. Há uma injustiça tributária do Brasil que tem que ser corrigida, mas querer fazer essa ideia de ser contra o imposto, que é um discurso muito simples, eu sou contra o imposto, sou contra o Estado, é um pseudo-anarquismo que no fundo esconde o cinismo de alguém que quer pagar menos e exigir mais do Estado. Nós temos que discutir isso, nós temos que analisar o papel do Estado nesse tempo de crise. Quem é que está socorrendo? Quem é que está socorrendo empresários? Quem está